Olá, sentido de vida. Boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. E hoje começa o programa já apresentando quem está conosco. Leonardo dos Reis, administrador, mas com muita história. Conversaremos sobre a vida, as experiências, a força interior desse convidado e, por que não, a sua também, o que nos faz fortes, resilientes. O Léo tem quase a minha idade, temos quase a mesma idade. Só que o Léo passou por um processo que o coloca hoje nessa condição, com quem aprendo muito e que hoje divido com você. Léo perdeu tudo que tinha, sua mãe ainda na adolescência, e criou-se sozinho. Desafiou-se, cresceu, estudou, atingiu um altíssimo cargo em uma das federações mais importantes do país, mas foi surpreendido com um acidente vascular cerebral grave. Bateu forte na porta de São Pedro. Em coma, ficou mais de um mês e voltou. Com o lado esquerdo totalmente comprometido, deprimido, nos conhecemos. Psicoterapia que rala, que briga, que tenta se entender, que se emociona. Psicoterapia que acolhe, que cansa, que volta, que progride. Hoje casado, eu vejo o Léo segurar seu filhote de todos os lados, não somente do lado direito, que ainda é firme, mas porque o amor segura por todos os lados. Porque o amor ampara por todos os lados, porque o amor reparte por todos os lados, porque o amor educa por todos os lados. O tempo se passa em terapia e ele não é perdido, e sim é de crescimento para todos os lados. A foto do Léo é uma das mais belas que eu vejo no Instagram. O sorriso do Léo e o sorriso do Piquitito preenche todo o vazio da rede. Todo. Léo, bem-vindo, cara. Obrigado. Qual que é a experiência da foto, Léo? De ter o filhote aqui? É maravilhosa, né? Sempre tive o sonho de ter a minha família. Pela minha vida, eu sempre, depois fazendo um trabalho de terapia, eu descobri que, na verdade, eu me escondia sempre atrás de uma solidão, mesmo estando alegre, com aquele rosto, aquela cara de felicidade, eu tinha escondido em mim uma solidão. Sim. E essa solidão eu, às vezes, procurava preencher ela com uma família, e às vezes, muitas vezes, de maneira errada de um relacionamento, pulando de relacionamentos em relacionamentos, procurando preencher esse vazio, essa solidão que eu tinha. Até que agora, recente, depois de todo esse percalço da minha vida, eu tive nasceu o meu amado Pedro Arthur. Léo, como que foi a pancada, cara, de com 15 anos você perder essa referência que você tinha, que era sua mãe? Foi forte, Jade. Só que eu, ao invés de... Eu lamentei, claro, mas ao invés de ficar ali naquela lamentação, eu procurei sempre continuar minha vida assim. Aconteceu, foi questão da vida, imposição da vida, então eu vou continuar forte. Tive o auxílio de uma tia minha, que eu morei com ela durante um período, depois eu morei com minha avó. Então, assim, eu tive um apoio familiar para que eu me reestruturasse inicialmente nesses 15 anos. Sim.
até os 18 anos eu continuei com essa tia minha. Depois fui morar com minha avó, que também faleceu aí 5 anos depois que eu morei com ela, também perdi minha avó. Que aí foi como é que eu posso dizer, a minha força. Morei com ela. Você reza, Léo, para elas? Você pensa nelas? Sim, penso. Na hora que o Pedrinho tá na sua mão, você pensa, Léo, assim, que sua mãe, que sua avó, que elas abençoam o Pedro? Elas poderiam estar aqui curtindo o neto, né, o bisneto delas. Isso às vezes quando a gente está assim mais concentrado em algumas situações, você dá um baque. O que é o luto, Léo? O que é viver o luto? Já viver o luto, são imposições da vida, só que a gente tem que continuar a vida não para aí. Por exemplo, eu fui conhecer assim, um valor realmente da vida já com 34 anos de idade, quando eu fiquei praticamente numa cama há 5 anos atrás, com um problema de saúde sério que eu tive do AVC, Sim. onde eu perdi o movimento do meu lado esquerdo. Sim. Então, assim... Léo, o que é estar num leito de hospital, sem essas referências que eu havia colocado agora? Léo, tenta levantar a mão esquerda pra gente, cara, o braço esquerdo. Ele levanta, mas ele não tem o movimento, né? Então... Léo, o que é estar num leito de hospital sem mais ninguém, cara? Sem ninguém, Léo. Sem nenhuma pessoa de referência. O que é isso, Léo? Jairo, assim, vamos dizer, é desesperador, porque você não tem ali aquela referência sua. Eu já tive a minha referência de infância, e ali você às vezes tem um relacionamento que está com você ali naquele momento, que não foi a pessoa que está com você ali. Você vê, não é uma pessoa que você vê que vai te acompanhar para o resto da vida ali, que ela vai poder te dar a mão e caminhar junto com você. Então, assim, é uma situação muito, muito ruim, vamos dizer Léo, assim. quando eu tive a minha convulsão, Flávia estava comigo ali do lado. Eu me lembro de quando eu acordei, Léo, eu tinha uma amiga médica, uma amiga vizinha muito próxima da gente e minha mãe que subiu a cama e me cutucou para que eu pudesse acordar e entender o que é que estava acontecendo. Quando eu fui ao hospital para uma ressonância magnética grave, Léo, as pessoas todas estavam ali dando conta desse contexto. Flávia estava ali perto. Cara, o desesperador, essa palavra, o que é encorajador junto desse desespero? Léo, você estava sozinho, cara, quando você acordou e viu que o seu braço esquerdo não levantava. O que é encorajador junto ao desespero? A minha experiência de vida, Jairo, desde a perda da minha mãe. Então, assim, porque você se vê sozinho ali e você tem ali a questão é mais uma situação que aconteceu na vida e você vai ter que passar sozinho, infelizmente. E isso acontece com muitas pessoas hoje em dia. Então, às vezes você tem uma situação ali que te traz um desespero ali, você não tem ninguém para contar, ali do seu lado para te dar uma mão ali do lado, você tem que passar por cima dessa situação e continuar. Não tem como. Então, assim, você coloca ali, você conversa com você e não, é o que vai ser agora. O passar por cima da situação. O que é isso, Léo? O que é acordar, ver que o braço não movimentou? O que significa passar por cima dessa situação? Continuar vivendo a vida com alegria. Porque você não tinha opção, Léo, no fundo? Não tem opção. Não tem opção. Eu acordei, igual você, tinha uma enfermeira ao meu lado, um médico, uma enfermeira, conversando. Me explicou o que aconteceu. Você teve que fazer tal cirurgia, você vai ter provimento com mobilidade. Aí pediu para eu fazer o teste. Tenta levantar a mão, tenta mexer a perna. Aí aquilo na hora você não consegue. Aquilo te dá
Você fala assim, pô... Porque você vê sempre acontecer ao redor. Mas você não vê acontecer... Você fala assim, isso não vai acontecer comigo. Uhum. Você vê acontecer, às vezes, a pessoa, fulano de tal teve AVC e está imobilizado. Uhum. Então, você não tem alternativa. Então, você tem o quê? Você tem que seguir a vida. Não Você tem como. você acredita hoje, Léo, de que é possível viver? A primeira vez que eu te conheci, você colocou pra mim que seu braço esticaria, que você escreveria, que você digitaria. Sim, E eu o tempo inteiro tentando te mostrar isso. sim. Léo, não é assim que o processo funciona. Léo, a gente tem que entender o desafio que você está vivendo hoje. O que é hoje entender a limitação, Léo? É a convivência com essa limitação, já. Você tem que conviver com seus problemas e não tem fora o que isso. Hoje eu dou valor muito à questão que da vida. Eu estou com o lado esquerdo paralisado, mas eu tenho a vida. Uhum. E o que acontece? Se eu não tivesse a vida, eu não estaria vivendo esse momento feliz que eu tenho hoje de conseguir formar minha família agora, minha tão sonhada família que eu escondi atrás da solidão. Então, Que é emoção, Léo, agora? é gigante. É assim, de uma vitória, de ter um sonho realizado. Às vezes a pessoa tem um sonho ali de ganhar numa Mega Sena, uma coisa assim. Meu sonho não, meu sonho é o quê? É ter minha família, ter minha vida que eu valorizo hoje. Só que às vezes a gente fala assim, por que não aconteceu isso antes? Mas acontece tudo no tempo de Deus. Então, Nós vamos para um breve intervalo com a emoção do Léo. Estamos de volta com o Contraponto e hoje recebemos Leonardo dos Reis, administrador, e que tem uma história tão linda que ele está dividindo com a gente, a história da continuidade, a história da falta de opção, a história de perder, mas ao mesmo tempo a história de entender que na vida a gente busca mais. Léo, em psicologia, para algumas dessas áreas, a gente tem uma ideia de que o luto ele é trabalhado através de 7 processos. Primeiro, um processo de choque. Independente, Léo, se o sujeito já claudicava há muito tempo, se ele já sofria há muito tempo. Depois, Léo, um processo de negação, em que a gente faz o tempo inteiro uma ideia assim, isso não é conosco. Não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, isso vai acontecer com quem está em Brasília, de jeito nenhum, isso não é aqui. Um processo de troca, um processo de barganha, que é esse que eu estou colocando aqui agora. Eu nego e desloco. Ah, mas o outro é que é responsável por isso, o outro é que faz esse movimento. Um processo, Léo, onde as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer um procedimento, de entender todo esse processo. Depois, Léo, a gente deprime. A gente deprime com o diagnóstico, a gente deprime com o término do namoro, a gente deprime com a perda em si. Para então fazer o caminho que você estava dizendo, aceitar e reorganizar. Foi o trabalho, cara, que fez o movimento, foram os estudos que fizeram o movimento de dar conta de entender a perda da mãe, de dar conta de entender o processo do estudo na associação comercial, na Federação das Indústrias. Como que é esse processo, Léo, de dizer assim, bora, eu estou sozinho, mas eu vou dar conta. Como é que é esse processo, Léo? é uma falta de opção, já. Assim, você tem que seguir esse caminho da vida. Sensacional. O estudo, você tem que pensar no seu estudo, você tem que pensar no seu futuro. Eu sempre pensei nisso. Então, o meu primeiro trabalho, como você disse, foi na associação comercial. Minha mãe, assim, me educou muito bem. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Uhum. Em um estacionamento de um amigo dela, eu já mexia ali com dinheiro, já orientava, já fazia essas situações. Léo, o que é a falta de opção, Léo? Às vezes a gente educa e o Pedrinho nasce numa situação onde você tem mais
Você tem mais conforto, você ralou muito para poder ter a casa, para poder ter o abrigo, para poder ter Kaline, sua mulher, em meio a esse contexto. Cara, o que que é não ter opção, Léo? O que que é a falta de opção? É viver. A falta de opção é viver. Você tem que viver, ué. Não tem outra alternativa a não ser isso. Com opção, sem opção, você tem que viver. Léo, como que a gente pode tocar o coração agora de alguém que está vivendo um processo de solidão, terminou um relacionamento, ele acha que a vida dele inteira, a vida dela inteira foi entregue para aquela pessoa que escolheu ir embora e agora ela está se sentindo com um buraco dentro de si. Léo, o que que é a falta de opção e a solidão, Léo? Primeira coisa, Jair, a pessoa tem que viver, aprender a conviver com ela mesma. Você não precisa de outras pessoas para você estar vivendo. Porque às vezes você pensa assim, pô, eu tô aqui hoje, tô sozinho, entre aspas. Ah, tô precisando arrumar um namorado. Eu quero um namorado. Não é assim, primeiro conviva com você. Antes de eu entrar nesse novo relacionamento agora com a Kaline, que é minha esposa, e ter o Pedro, reconstruir, eu fiquei um período ainda sozinho antes de terminar o meu casamento anterior. Uhum. Então, assim, primeiro aprenda a conviver com você mesmo. Seja você com movimento, sem movimento. E lembra assim. Você gosta do você, Léo? Eu me amo. Eu me amo, amo o Pedro, amo a vida, que é a melhor coisa que eu tenho hoje na minha vida. O que que é amar a vida, Léo? Porque tem muita gente agora que está olhando pra gente e está dizendo pra gente, Léo, está dizendo que a vida não vale nada. E a pessoa é saudável. A pessoa tem que pensar, é aquela questão, tem que conviver com si mesmo e ame a vida. Você é um cara bonito, Léo? Sou, na medida do possível, assim, né, Jair? Pô. Quando você olha pra você, cara, você se vê uma pessoa que dá conta de educar Pedro, de Sim. ter Pedro aqui, e o dia que o Pedro já não estiver aqui mais, de puxar a orelha dele e dizer pra ele o que que é certo. Puxa com uma mãozinha só, eu vou puxar a orelha dele. Não precisa dar as duas pra puxar a orelha dele, não. Eu não tenho, assim, vamos dizer, preconceito, me acho, só porque eu não tenho movimento do lado esquerdo, eu não me acho, assim, menor do que você, menor do que um câmera, menor do que ninguém. Uhum. Não me acho. Eu tenho as minhas dificuldades diárias, às vezes de ir em algum lugar, assim, um pouco mais, às vezes, mais movimentado, mas tudo que eu consigo fazer. A cidade não é feita para pessoa que tem deficiência. Nunca, nunca. Você anda na rua, lá no meu bairro mesmo tem. Você anda na rua, você vai no passeio direitinho. Aí tem um cara, um sem noção, que para privilegiar a garagem dele, o cara me levanta uma rampa da altura dessa mesa. Uhum. Ele não pensa no bairro, fala, às vezes o cara tá descendo aqui, ele passa ali pela rua, mas ele não pensa assim, se tiver um carro parado na rua, como é que eu vou descer? Uhum. Às vezes eu, com dificuldade da mobilidade, eu vou descer um meio-fio, pode ter uma pedra e escorregar. Uhum. Então, assim, a cidade não é feita. Não é feita para portador de... E não existe programas de inclusão. Eu fui perceber isso depois que eu tive o problema. Porque fora isso, você não percebe. A pessoa às vezes pensa mas assim... qual que é o ímpeto? Ô, Léo, a gente grava hoje numa sexta-feira. Sim. E eu ia fazer quimioterapia de manhã. Mas a minha imunidade está tão baixa que o meu médico, que é um cara que eu respeito demais da conta, falou comigo assim, cara, não dá pra fazer hoje. Hoje o bicho tá pegando. Pega essa aqui, Bruninho. Olha lá. Seu Léo mexendo aqui. É porque tem hora que fica muito rígido. Aí eu dou uma... Ô, Léo, de manhã, cara, mesmo triste com, poxa, mais talvez 2 semanas, em função da imunidade estar muito baixa, não dá pra fazer quimioterapia, Léo, peguei meu filhote mais novo, falei assim, filho, vamos dar uma corridinha? Você vai de bike, eu vou no trote. Uma pessoa que eu amo tanto, Léo, na hora que eu liguei pra ela e falei com ela assim, dancei, serão mais uns 15 dias sem fazer quimioterapia.
A pessoa abraçou o pé da cruz e está chorando até agora, Léo. E agora já são 4h30, 5 horas da tarde. Chorou muito. O que você aprendeu, Léo? Num movimento onde vem de dentro de você e você fala assim, não, cara, eu não vou deixar de viver. A gratidão, Jairo. Essa paz que eu consegui depois, porque eu fui enxergar a vida, a maravilha da vida, depois que eu praticamente caí numa cama. Eu perdi meus movimentos. Então por que eu tenho há 5 anos, eu já vivi 30 e tantos anos. Por que eu fui enxergar a vida com 34 anos, há 5 anos, 39, 5 anos atrás? Por que eu não consegui aproveitar essa vida melhor antes? Por que a gente tem? Isso muita gente passa por isso. Por que você precisa ver, sentir acontecer alguma coisa ruim para você pegar e aproveitar e viver a vida ali? Léo, o símbolo na sua camisa, a camisa bonita, ele não vale nada, vale? Não reflete nada, Jairo. O que reflete é o que eu sou por dentro, o que eu sou, o que eu vivo. É isso que reflete na minha vida, ué. E de tudo, às vezes a pessoa fica aí querendo ostentar, vestir isso, vestir aquilo, mas é uma coisa simples, uma coisa normal que acontece do dia a dia. Eu estou vestido, eu estou calçado, tô tudo, mas estou vivendo minha vida. Sim. E isso é o que importa. Vamos lá. O que é o amor? Esse amor que no texto que eu abri o programa, ele diz de uma direção que é infinita, que não sai apenas de um braço direito, mas ele sai, Léo, para toda a direção e protege o Pedro e te protege. Hoje esse amor, já ele é em mim todo. Não é porque eu não movimento o lado esquerdo que eu não tenho amor. O Pedro ele vai crescer se adaptando às minhas limitações. Então assim, eu vou ser um herói, um exemplo, o Pedro que for, mas eu vou ser com a minha falta de movimento que seja. Eu tenho movimento direito, eu não tenho lado esquerdo, mas eu tenho um amor que preenche esse lado esquerdo. E esse amor ele é gigante, é o que falta nas pessoas hoje. Um amor, uma compaixão com o próximo, isso falta muito. Esse sujeito, Léo, que está imerso em algo que é tão vazio, em bobagens que fazem ele crescer pouco. O que é aquela imagem que a gente começou o programa? Qual que é o recado que você quer dar para essas pessoas desse crescimento, Léo? Então. Porque o sorriso, Léo, é um sorriso simples e o fiotinho deitado. Qual que é o recado que você quer dar para essas pessoas que talvez estão assistindo a gente agora, Léo? Como a TV Horizonte é a TV de Nossa Senhora da Piedade, quantas não são as pessoas que ligam querendo encontrar uma mensagem, querendo encontrar um caminho? Sim. A pessoa, para mim, ela tem que buscar a paz dela. Frequente mais tenha a disciplina de frequentar uma igreja, buscar a sua fé, ativar a sua fé, porque normalmente às vezes a pessoa tem uma fé ali assim, eu tenho fé, mas simplesmente não é isso. Mas cultive. Você acredita no você, Léo? Acredito em mim, acredito em Deus, em mim. Você acredita no seu potencial, Léo? Acredito. E eu vou buscar sempre uma melhora para mim. Show de bola. E a pessoa tem que buscar para ela também. É inspirador. O nosso bate-papo está chegando ao fim. E eu quero encerrar com um trecho de uma música linda da Legião Urbana. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. E nem foi tempo perdido. Obrigado pela sua companhia, Léo. Obrigado pela sua companhia. E você, na casa, na rua, no seu trabalho, continue com a gente, nos acompanhe nas redes sociais. Contraponto TVH e na do Jairo Stacanelli. Esteja conosco. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!